Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Paz e graça a todos. Mais uma lição da Escola Sabatina. E hoje a lição número 13, a última lição desse trimestre. Louvado seja Deus. Líderes em Israel. E o texto para nós dar início aqui está em Neemias capítulo 8, verso 12. Então todo o povo se foi a comer, a beber e enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinha entendido as palavras que lhe foram explicadas. Então, antes da gente começar a lição aqui, irmãos, vamos ajoelhar para falar com nosso Deus? Senhor Deus, maravilhoso Pai, graças dando pela tua misericórdia, pelo teu amor, porque até aqui tem nos ajudado. Amém, Pai. Obrigado, Deus, pela liberdade religiosa, pela tua palavra, Deus. Amém, Senhor. Dá sabedoria, dá entendimento, nós possamos entender, os irmãos também que estão nos assistindo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muito bem, meus irmãos. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com os irmãos, clica no sininho para receber novas notificações e comenta o que você está achando da lição, tá bom? Que Deus seja louvado. Então, o texto que a gente leu foi Neemias 8, 12. Vamos comentar esse texto, irmãos, para regular nosso Deus? Você vê que é interessante, né, irmãos, que o título da lição é os líderes em Israel. E aqui fala que depois que eles foram lá comer, beber, ou seja, se confraternizar. Por quê? Porque, olha só o que está dizendo, por que eles falam? E se alegraram alegremente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas, né? Ou seja, ali nós sabemos que eles fizeram uma reconsagração novamente, né, a Deus, não havia mais dúvidas, né? Não havia mais ideias, não, eu vou fazer isso daqui, então, porque isso aqui eu posso, então, né, e foram esclarecidos. Então, mas o que chama a atenção, irmãos, dessa lição, o próprio autor, ele já coloca algo bem interessante. Ele fala que, aqui logo no trechinho, fala que Neemias e Esdras e Neemias são exemplos de grandes líderes dedicados a Deus e ao cumprimento das tarefas, né, que o Senhor chamou a realizar. Aí tem outro trechinho, que eu marquei 3, que o autor da lição apresentou aqui. Diz assim: você pode não se considerar um líder, mas lembrando-se que todos exercemos influências sobre as pessoas. As lições são aplicáveis também a nós, né? E aqui fala mais: eles eram gratos à palavra de Deus e à instrução encontrada nela. Da mesma forma, não importa quem somos e qual seja a nossa função, como cristãos adventistas devemos manter as Escrituras como no centro de nossa vida. Então, aqui, essa lição já vai tratar de influência, né? Da influência do líder. E isso é muito sério, irmãos, porque independente aqui do contexto religioso, um líder, uma pessoa que está à frente de algo, ele tem influência sobre os outros, tanto para o bem ou para o mal. E até no contexto espiritual a gente vai ver mais para frente aqui, de pessoas que foram colocadas como líder, para ser um líder espiritual do povo, e incentivou o povo a pecar, o povo a ir no mau caminho. Então, essas pessoas aqui se alegraram grandemente, né? Porque deixaram a influência divina ir sobre eles, né? Ou seja, por meio de eles, Neemias viu que eram homens consagrados, eram homens que se dedicavam à obra mesmo, mostravam que eles não eram aproveitadores, tá? Eles não eram aproveitadores, e isso foi muito importante, porque os irmãos aqui, eles não somente ouviram palavras, eles viram atitude, eles viram as obras dele, né? Jesus, certa vez, deixou bem claro que pelos seus frutos os conhecereis. Então, os frutos desses homens aqui, Neemias e Esdras, falaram de acordo com as suas palavras, né? As suas obras falaram de acordo com as suas palavras. Então, isso foi muito importante. E isso é importante para nós também, sabe? É muito importante. Como é que eu estou agindo? Será que eu sou um líder vindo da parte de Deus ou não? Na verdade, então nós temos que ter isso em mente. Eu estudando essa lição, aí eu fiquei pensando um contraste assim. Se pegasse o povo, só o povo, não o tempo, o povo da atualidade agora, e Israel lá, literal, o Israel espiritual aqui, se voltasse ao passado, se colocasse no lugar de Israel literal, como seria?
nos comportamentos hoje, espiritual hoje, nós temos hoje, como povo de Deus, conhece lá no Israel literal. Como seria a situação do povo, a desenvoltura? Então vamos analisar aqui, vamos pensar aqui. Muitas pessoas veem essa lição, os castigos, as consequências que Israel colheu por causa da sua desobediência. E se nós pegássemos Israel espiritual e jogássemos lá no passado, que consequências teria? Que coisas terríveis poderiam acontecer com o povo de Deus se as mesmas atitudes que nós fazemos hoje, se recebesse as devidas consequências lá no passado. Aí muitas pessoas dizem, não vamos sofrer com eles, tal, ali foi uma situação. Não, mas é a mesma, o princípio é o mesmo. Agora a aplicação tudo bem, mas o princípio é o mesmo. A época é diferente, tal, algumas circunstâncias são diferentes, mas o princípio é o mesmo. Então, Deus ele não muda. Deus ele não muda. E lá nesse texto aí que está falando, era tempo das festas, né? Uhum. Das festas, e a festa lá era uma festa de alegria, não era de tristeza. É verdade. Mas mesmo assim sendo uma festa de alegria, eles foram imbuídos da sua culpa. Esdras, Neemias falou da bondade de Deus, do trato de Deus com o seu povo no passado, e aquilo que eles tinham sofrido foi consequência do pecado dele. Aqui esse livro fala, eu não vou ler tudo, falar que eles pregaram sobre o livro da lei, eles entenderam, compreenderam tal, tudinho, eles explicaram direitinho como tinha que ser e tal. No livro da lei a gente está falando do Pentateuco, a Torá, todo o que está em volta da Torá, as recomendações, né? Então, aqui eles, no livro Profetas e Reis, na página 661 a 665. Era o tempo da festa das trombetas, muitos estavam reunidos em Jerusalém. O cenário dava uma impressão lastimável. O muro de Jerusalém tinha sido reconstruído e as portas assentadas, mas uma grande parte da cidade estava ainda em ruínas. E ali Esdras foi à sua direita, à sua esquerda, e os seus irmãos levitas, para ajudar ele a explicar a Torá, o livro da lei. Mesmo aqui, no período que era de festa de alegria, estava aqui a evidência do pecado de Israel, através do casamento misto do povo com outras nações. Olha a situação. A linguagem hebraica tinha sido tornada corrompida, e grande cuidado era necessário da parte dos oradores para explicar a lei na linguagem do povo, a fim de que pudessem ser entendida por todos. Alguns dos sacerdotes levitas uniram-se com Esdras na explicação dos princípios da lei. E aqui você vai, por gentileza, você vai continuar lendo, eu não quero para a gente ser bem dinâmico aqui. Então, daqui vai repetir algumas coisas da Bíblia aqui, de maneira mais expansiva, sobre a questão da festa, que as pessoas que não tinham nada para comemorar tinham que providenciar meios para que eles pudessem comer, beber com fartura. Os que não tinham, os que tivessem, tinham que providenciar também para que todo o povo de Israel pudesse se alegrar nesse dia. Participar desse dia. Então aqui, eles estão numa festa de alegria, mas que na mente dele o senso, nós pecamos contra o Senhor. Fizemos isso assim, assado, passamos 70 anos em cativeiro, assim, por causa da nossa desobediência. Verdade. Aquilo que nós poderíamos colher frutos numa ocasião favorável, esse livro também vai falar isso, numa ocasião favorável, agora vamos ter que aprender uma lição, temos que aprender a lição no cativeiro. Como é que a irmã White ela se refere aos nossos tempos atuais hoje? Aquilo que nós não fizemos em tempo de paz, vai ter que fazer na hora da dificuldade. Não é mais, dá exemplo aqui. Não é mais viável hoje, com a liberdade religiosa que nós temos, levar o evangelho com plena força, em plenos pulmões às pessoas,
do mundo todo, nós temos um ambiente favorável. Tem alguns países que a situação é mais delicada, mas Deus vai quebrar essa situação para que o Evangelho entre de maneira mais rápida. Mas hoje seria mais favorável a gente levar o Evangelho de maneira mais rápida às pessoas do que a gente passar para situações mais inconvenientes e pregar o Evangelho de maneira mais inconveniente. Mas hoje seria mais favorável a gente levar o Evangelho. E tem muitas pessoas ainda que ainda, quando a gente leva o Evangelho, estou falando levar o Evangelho, não é convencer as pessoas a entrar na igreja. Levar o Evangelho puro, lá do tempo passado, lá do tempo daquela igreja pura lá, de Efésio, daquela época lá, o Evangelho eterno. Não conversas e argumentações para convencer pessoas a ir para a igreja, ir a Cristo e aceitar o Evangelho de maneira voluntária e genuína, não com esse negócio de autoajuda, esse negócio aí de... Verdade. Então vamos domingo, a influência dos líderes. Nós não vamos ler os textos, mas 1 Reis 12 fala de Roboão, que ele aumentou o jugo do povo, os irmãos conhecem essa história. Pedro, Atos 15, Pedro defende que os gentios também têm parte na salvação. Josias, em 2 Reis, capítulo 23, Josias faz uma reforma, né? Tira a idolatria do povo. Débora, em Juízes, capítulo 4, foi uma profetisa que ajudou a causa do Senhor. E Acabe foi, em 1 Reis, capítulo 21, foi um péssimo líder porque seguia a mulher Jezabel, falsa profetisa, né? Então vamos comentar, irmãos, a influência dos líderes. Olha só o que diz aqui. O autor ele colocou algo que eu quero compartilhar com vocês. Bem aqui no começo, diz assim, ó: já é bastante ruim ser uma influência negativa em casa ou no local do trabalho, onde quer que esteja. Mas quando você está em posição de liderança, seja na esfera espiritual, política e em outras áreas, a influência é grandemente multiplicada. Portanto, em qualquer função que você esteja, especialmente em posições de liderança, é crucial que reflita os princípios e ensinamentos das Escrituras. Então, aqui já está dizendo, já é ruim você ser uma influência negativa na sua casa, um mau testemunho em casa, ou no trabalho, ou na escola, ou na rua, ou entre os amigos, já é ruim. E é pior ainda se você for líder, ainda se você estiver no cargo de liderança. Pô, já que a gente está falando de liderança espiritual, imagina só, irmãos, se eu já tenho essa má influência, já tenho essa carga ruim já de má influência, de um mau cristianismo, de um falso cristianismo que eu vivo, porque é um mau testemunho é grande. E ainda por cima eu sou líder. Não, eu tenho um cargo na igreja ainda tenho um cargo na igreja. Eu dou mau testemunho, quebro os mandamentos, né? Infelizmente tem muitos. Tem muita gente assim. E aqui vocês podem ver, né, que fala da influência dos líderes aqui. E isso é muito importante. E aqui, olha só, o Roboão. O Roboão, ele era um rapaz egoísta. Ele só pensava em si mesmo, somente em si. Era um líder que pensava em si. Ele não pensava no bem do povo. E olha que a liderança, segundo Deus, é a liderança para servir. Não é liderança para ser servido, que o próprio Jesus mostrou. Ele queria ser servido, ele queria mandar, ele queria dar ordem, né? Falou, não, porque eu fui escolhido, eu fui ungido, eu que mando aqui, Deus escolheu a mim, então você tem que me obedecer. Por isso que ele falou, o meu dedinho é mais grosso que os lombos do meu pai, que os braços do meu pai. Pedro, olha só que Pedro, o que ele fez? Ele confiava em Deus, certo? E até mostrou, pelo seu exemplo, mostrou para o povo, né, incentivou o povo a aceitar a vontade de Deus, porque o povo via, não, realmente, né, com respeito à crença dos estrangeiros, né, que os estrangeiros também tinham direito. Então, pelo exemplo dele, ele mostrou, falou assim, não, olha aqui, né, vocês sabem que Deus me escolheu, tal, e as pessoas sabiam mesmo pelo testemunho dele. O outro, o Josias, o rei Josias, esse homem aqui, olha só, ele trouxe, né, ele tomou a frente de uma grande reforma, uma reforma tanto assim na questão administrativa como espiritual, porque era necessário mesmo e o povo viu, vamos seguir mesmo que é verdade. A Débora incentivou o povo a ter fé em Deus e a lutar
a lutar para poder pra fazer a vontade de Deus aqui. Você pode ver que ela foi assim, ela não só incentivou, como ela foi para a batalha também. Ela foi para a batalha também. E olha só a importância do líder. O líder não é aquele, vai lá, irmão, vai lá, meu querido, vai lá e faz a obra, vai lá, faz o trabalho, e ele fica só sentado olhando você fazer. Não, o líder mesmo tem que ir à frente, tem que ser o primeiro junto, vou junto com você, para já motivar a pessoa, entendeu? E o Acabe, como o Alexandre falou, né? Ou seja, era um líder que não queria, que não ia fazer nada mesmo, né? E não, o que você acha? Vai fazer? Então faz aí, faz as coisas aí. Ou seja, ele era o líder, mas eram os outros que faziam, né? E colocavam o nome dele, entendeu? Então se fazia coisa errada, o nome dele também estava lá no meio. Então, ou seja, como alguém que autorizou essa prática. Então, que influência essas pessoas tiveram na vida do povo, né? E imagina hoje, irmãos, que influência as pessoas com esse perfil, com o perfil aqui apresentado, têm sobre a igreja hoje. Porque aqui, se ele for semelhante a Pedro, glória a Deus. Se for semelhante a Josias, a Débora, louvado seja Deus também. Mas se for semelhante a Roboão, pessoa autoritária, pensa em si. Não, porque eu sou o líder, eu fui escolhido por Deus, você tem que ser do jeito que eu quero, você tem que me obedecer. Ou, você que não Acabe, faz aí, tá fazendo coisa errada e não cobra, aí o negócio vai ficar ruim, vai ficar muito difícil, né, irmãos? Então, quais lições que nós podemos tirar para a nossa vida? Será que eu estou me enquadrando no perfil bom ou no perfil ruim aqui do líder? Né? Lembrando, né, irmãos? Tudo que nós fizermos, toda palavra, todo ato nosso, nós vamos dar conta diante de Deus. Nós temos que ter isso em mente, né? Cada um tem a sua problemática aí. Roboão aí querendo atender só os desejos dele, visou a posição, não ouviu os conselhos, né, os bons conselhos das pessoas que tinham experiência na época, que tinham passado por aquela administração de Salomão corrompida. Salomão se corrompeu e caiu na idolatria, e a administração dele em termos de governança não foi sábio, embora tenha sido o homem mais sábio, mas se corrompeu, e aí então a administração corrompeu a sabedoria, e junto foi o pacote fechado. A questão espiritual com a questão administrativa, secularizada também. Então foi uma tragédia. E o seu filho quis aumentar a tragédia mais 2 vezes mais ainda do que Salomão, né? Então escuta o povo, não escutou o povo, e usou palavras assim terríveis contra o povo, palavras que, se meu pai castigou vocês com os açoites, eu pegar uns escorpiões aí para vocês dar sobre vocês aí. Então, o conceito para nós hoje, qual que é? Lá na época sim, os líderes, eu bato nessa tecla. Quando um líder ele é mau, o que o povo deve fazer? Segui-lo ou rejeitá-lo? Rejeitar. Êxodo 23, versículo 2. Não seguirás a multidão para fazeres o mal. Nenhuma demanda darás testemunho, acompanhando a maioria para perverteres a justiça. Então, tem um ditado popular que diz assim: a voz da maioria é a voz de quem? De Deus. Isso é um erro terrível. A voz da maioria crucificou Jesus. É um erro terrível. Isso é uma aberração. Uma aberração. Não tem nada a ver isso aí. Nada a ver. Nunca foi isso aí, né? Nunca foi. Nem a maioria, nem a minoria. A verdade. É isso que interessa. Nem maioria, nem minoria. O que vale é o que está determinado por Deus, escrito. E se a maioria estiver com a vontade divina, amém. Amém. Se a minoria, amém. Tanto que esteja de acordo com a vontade de Deus. É assim que acontece. Algumas pessoas dizem assim, mas a maioria vence. Não se iluda, meu amigo. Pelo histórico bíblico, a gente vê que a maioria sempre perdeu. No tempo de Noé, quem ganhou foi a maioria ou foi a minoria? Aqui tem um texto desse para ministro, irmão, página 409, vai trazer os líderes na atualidade.
Ministros não santificados estão se arregimentando contra Deus. Estão há um tempo louvando a Cristo e ao Deus desse mundo, ao passo que professam receber a Cristo, abraçam Barrabás. E por seus atos dizem, o que eles dizem? Este não, mas Barrabás. Muitos se levantarão em nossos púlpitos, tendo nas mãos a tocha da falsa profecia. Então, irmãos, aqui está falando de pastores adventistas, porque está falando muitos se levantando nos nossos púlpitos, então ministros não santificados, estão argimentando contra Deus. Ó. O que eles estão fazendo? Levantando em nossos púlpitos, tendo na mão a tocha da falsa profecia, acesa na infernal tocha de Satanás. Caso sejam alimentadas dúvidas e descrenças, serão os ministros fiéis afastados do povo que pensa que tanto sabe. Se tu conheceres também, disse Cristo, ao menos nesse teu dia é que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos seus olhos. Então olha que terrível, irmãos. 409 virando para 410, muitos ministros hoje adventistas estão se arregimentando contra Deus. Então dizendo para solta Barrabás e matem o fiel. Matem Jesus. Então, esse texto que você leu, às vezes o povo de Deus ele fica assim meio confuso. Quando você vê um texto desse aí, lá quem está assistindo, não sei, dependendo da pessoa, está acusando a igreja. Bom, então se você está, esse texto aí está dizendo que está acusando a igreja, reclame para Deus. Foi ele que inspirou a profetisa aí a escrever isso aí. Então você pode se ajoelhar e reclamar: ô Senhor, por que você escreveu isso? É para reclamar para ele. Depois você vai, a resposta que ele vai dar para você. Então, e a resposta não vai ser nada. Você vê bem claro que muitos, menos um homem fazendo errado, não pode falar porque eles são ungidos de Deus. Mas Deus falou que eles não são de Deus. Nós estamos cansados de repetir aqui que eles são contra a palavra de Deus. Exatamente, nós estamos cansados de repetir aqui. Ó. A Bíblia fala de todo mundo. De Deus, do diabo, dos anjos, de Jesus, do Espírito Santo, do povo, dos anciões. Porque só esse grupo, chamado ministros ou pastores, fica aí fica enraivado, fica nervosos por causa que os textos falam dele. Aqui nós temos que falar de tudo e de todos. Deus fala de tudo e de todos. Nós temos que repetir, ser imitadores de Deus, falar de tudo e de todos também. Então, aqui, nós estamos cansados de falar alguns textos e às vezes nós somos acusados. Vocês são acusadores dos pastores. Bom, se nós somos acusadores de pastores, então Deus é acusador dos pastores, porque quem escreveu foi ele. Quem mandou escrever foi ele, não foi nós não. Então aqui nós estamos só. Deus mandou escrever um livro inteiro, esse mundo para ministro. Então leia, você ministro aí, ó. E tem outra coisa, não se iluda não, viu? Como foi lá no passado, o princípio é o mesmo. Mas cedo ou mais tarde você vai ter as consequências. Então, se ajoelhe diante de você que é ministro, que é pastor, se ajoelhe diante de Deus, peça perdão. Ô Senhor, me ajuda, eu estive equivocado, falei isso, me ajuda a reconhecer publicamente que eu errei na frente dos irmãos, para os irmãos se voltar para ti. Então, você se arrependa, porque, lógico, enquanto a vida há esperança, se você pedir a Deus e se humilhar, como diversos líderes se humilhou no passado, como Moisés, como Neemias, como um dos outros, aí você vai receber o perdão divino e você vai ser uma bênção. Segunda-feira agora, mal aos olhos do Senhor. Lê para nós aí, Ricardo, 1 Reis 15, 26 e o 34. Evilano vai ler 2 Reis 13, de 1 a 3. E eu vou ler João 11, 46 a 53. Capítulo 15, verso 26, diz assim: E fez o que era mal aos olhos do Senhor, andando nos caminhos de seu pai, e no seu pecado com que tinha feito Israel pecar. E o verso 34, E fez o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão, e no seu pecado que tinha feito Israel pecar. 2 Reis 3, verso de 1 a 3. No 23º ano de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de
Jeroboão, filho de Nebate, com os quais ele fizera Israel pecar. Não se apartou deles. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, o qual os entregou na mão de Azael, rei da Síria, e na mão de Bené-Hadad, filho de Azael. Então, aqui está mostrando, né? Os textos estão mostrando por si só, né? A questão aí. João, capítulo 11, verso 46 a 53. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e contaram-lhe o que Jesus tinha feito. Então os principais sacerdotes e os fariseus reuniram o sinédrio e disseram: que faremos? Porquanto esse homem vem operando muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. E virão os romanos e nos tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. E um deles, porém, chamado Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano, disse-lhe: vós nada sabeis, nem considereis que vos convém que morra um só homem pelo povo, que não pereça a nação toda? Ora, ele não disse isso por si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus havia de morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que são dispersos. Desde aquele dia, pois tomaram conselho para matá-lo. Então vamos comentar aí, mal aos olhos do Senhor. Interessante, irmãos, que aqui está falando de liderança ainda, os líderes, né? Só que aqui está falando de pessoas que fizeram o que era mal, né? Veja só, foram escolhidos para fazer a vontade de Deus, e aqui nos textos fala, induziu Israel a pecar, fez Israel pecar, o líder incentivou o povo a pecar. Esse tipo de comentário me lembra o comentário, a frase que Jesus, né, o nosso Senhor Jesus Cristo falou lá para João em Apocalipse, tá? Eu quero que os irmãos, meus amigos aí, me acompanhem em Apocalipse, tá? Apocalipse o capítulo 2 aqui, no finalzinho do capítulo 2, deixa eu até achar direitinho aqui, achei. Capítulo 2, o verso 6, quando fala assim da igreja para Éfeso, né, a primeira igreja, capítulo 2, verso 6, fala assim, ó: tens, porém, né, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais também eu odeio, né? Eu não gosto desse comportamento dos nicolaítas. Aí tem outro pouquinho mais para frente, outra carta, né? A carta aqui para a terceira igreja, que é para a igreja de Pérgamo. Veja, Jesus estava falando que o povo de Éfeso, eles não gostavam das obras dos nicolaítas dentro da igreja, né? Depois a gente vai ver quais eram as obras dos nicolaítas, né? E aqui no mesmo capítulo 2, na carta para Pérgamo, diz assim, ó, deixa eu achar aqui direitinho qual é o verso. Tá, verso 14, capítulo 2, verso 14. O primeiro era capítulo 2, verso 6, agora é capítulo 2, verso 14. Diz assim, ó: entretanto, tem algumas coisas contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinou Balaque, né, a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas a ídolos e praticarem a fornicação. E aqui também diz mais, verso 15: assim tens também os que de igual modo seguem a doutrina dos nicolaítas, as quais eu odeio. Veja, aqui quando a igreja está no princípio, Jesus aprovava o povo, que o povo não queria saber da doutrina dos nicolaítas. Mas aqui na igreja de Pérgamo já tinha gente aceitando a doutrina dos nicolaítas. Aí você fala: ô irmão, mas você fala da doutrina dos nicolaítas, mas qual é a doutrina dos nicolaítas mesmo, né? Bom, se nós olharmos aqui, irmãos, no comentário da Biblioarte, tem um comentário do Espírito e Profecia, né? Aqui diz algo bem interessante, ó, na revista adventista, Review and Herald, né, de 1887, fala assim, ó: será ele, né, o nosso pecado, né, será ele o nosso pecado, que é o pecado dos nicolaítas, de transformar a libertinagem em graça de Deus? Veja, será esse pecado nosso, que nem o pecado dos nicolaítas, de transformar a graça de Deus em libertinagem? A graça de Deus me copia e fazer o que eu quiser? Terrível. Olha só, Doutrina nicolaíta. Aí tem outra aqui, fala assim, ó: esse daqui é das Sinais dos Tempos de 1912. É amplamente ensinada hoje. Olha só, 3 anos antes da serva do Senhor descansar das suas obras.
É amplamente ensinada hoje a doutrina de que o Evangelho de Cristo anulou a lei e de que, por crer, somos isentados da necessidade de praticar a palavra. Mas esta é a doutrina dos nicolaítas, que Cristo condenou tão severamente. Vejam, então a partir do momento que eu falo assim, irmãos, não preciso guardar a lei, não preciso guardar tudo isso, não precisa fazer tudo isso não, rapaz, Deus vai te salvar assim mesmo. Ou então, hoje no meio adventista, Alexandre e Vinânio, a linguagem é outra, a linguagem fala assim, não, meu irmão, nós somos todos pecadores mesmo, e nós vamos estar assim até a volta de Jesus, Jesus vai nos salvar assim mesmo, não se preocupe. Então, você faz o seu melhor, você faz o seu melhor, né? Deus entende a sua fraqueza, né? Doutrina do Nicolaíta. Doutrina nicolaíta, né? E aqui, Os Nicolaitas modernos. sim, e aqui eu quero quero ler mais um comentário aqui, irmãos, que da Bíblia White, tá? Do Evangelho de João, que foi o último texto que o Alexandre leu. O Evangelho de João diz assim, ó. Olha só aqui no Desejar todas as nações, esse trechinho aqui fala assim, ó. Há nesta geração muitos que estão trilhando o mesmo caminho dos incrédulos judeus. Olha só, o preconceito é o mesmo e é o mesmo mais forte no coração dos homens agora do que nos dias de Jesus. Veja, com respeito a fazer o que é certo, a fazer o que é errado. E aqui, olha só, essa aqui é mais forte, irmãos. Muitos adventistas, né, tomam posição contra a luz de Deus. Olha só, porque aqui o texto é com base no que os líderes na época queriam matar Jesus, o Filho de Deus, sabendo mesmo assim que era verdade a mensagem, mas não queriam saber da mensagem porque estava indo contra as vontades deles. A posição deles. Né? Olha só, nas igrejas adventistas do sétimo dia deve haver admirável manifestação do poder de Deus, mas ela não influirá sobre os que não se têm humilhado diante do Senhor. Veja, Deus vai manifestar seu poder sim, mas aqueles que não se humilham diante de Deus a cada dia, não pede perdão, não pede a transformação da parte de Deus para a sua vida, essas pessoas, né, não vão receber essa transformação. Ainda continua, abrindo a porta do coração pela confissão e arrependimento. Na manifestação desse poder que ilumina a terra com a glória de Deus, eles só verão, olha só, diz assim, que eles só verão alguma coisa que em sua cegueira consideram perigosa, alguma coisa que despertará seus receios e disporão a resistir-lhe. Visto que o Senhor não age de acordo com suas ideias e expectativas, eles combaterão a obra de Deus. Olha só, porque, dizem eles, não reconheceríamos o Espírito de Deus? Se temos estado na obra tantos anos, não saberíamos que é a obra de Deus? A mensagem do terceiro anjo não será compreendida, e a luz que iluminará a terra com sua glória será chamada de falsa luz, pelos que recusam andar em sua glória progressiva. Está em Eventos Finais, páginas 209 e 210. Então, aqui está dizendo, né, o comportamento das pessoas. Você já faz o que é mal ao Senhor, ensina o povo a pecar, ensina o povo a pecar, né, conforme esses líderes aqui fizeram, né, os líderes de Israel. E aqui esses dois líderes aqui era líder político, né, e também tinha influência religiosa, certo? Que eram reis. Só que o último que é do texto de João era puramente líder religioso, era os sacerdotes, né, incentivando o povo a continuar na prática do mal lá e acabou. Não, vamos ficar assim desse mesmo jeitinho, tá bom para nós. Os fariseus incentivando o povo a rejeitar a mensagem de Jesus. Deus. E aí no final do texto você leu o Eventos Finais, fala que a mensagem do terceiro anjo não será compreendida. Sim. Por que não será compreendida, irmão? A mensagem do terceiro anjo hoje, a justiça pela fé, é vitória sobre o pecado. Então está se cumprindo hoje isso aqui, ó. A mesma coisa que os líderes rejeitou Jesus, estão rejeitando a mensagem hoje, ó. A mensagem do terceiro anjo não será compreendida, e a luz que iluminará a terra com sua glória, que é a chuva serôdia, será chamada falsa luz pelos que recusam andar em sua glória progressiva. Que coisa, irmão! Então, a maioria, a irmã Arte profetizou isso aqui, ó, há mais de 100 anos atrás, que a liderança da igreja, a maioria ia rejeitar a mensagem do terceiro anjo, e está se rejeitando hoje. Pregar hoje vitória sobre o pecado, irmão, é colocar um rótulo em você de perfeccionista,
fanático, legalista, você fica no canto. Por que eles rejeitam essa mensagem? Eles dizem que, ó, tanto tempo nós estamos na obra, nós íamos reconhecer se é de Deus ou não. Eu estou 30 anos. Eu sou mestre. Eu ia reconhecer. A mesma coisa aconteceu aqui com os fariseus, com Jesus. Bom, se ele fosse o Messias, a gente ia saber. Nós estamos 60 anos na obra, 30 anos na obra. Esse homem não é de Deus. E rejeitaram Jesus, estão rejeitando hoje a mesma coisa. A mesma coisa está acontecendo. Exatamente. E Caifás, o danadinho do Caifás. Olha, escuta só. Aquele apostatado. Eu não vou ler todo o texto, mas é 537 a 542 do livro O Desejado de Todas as Nações. Eu vou ler só apenas um trecho. E esse livro fala que o diabo falou para Caifás, falou para o sacerdote: vocês têm que tirar Jesus aí, porque ele vai tirar o lugar de vocês. Né? E aqui Caifás, ele é bem... Olha aqui, vou ler só um pouquinho, para você ter uma ideia. Ainda que Jesus fosse inocente, insistia o sumo sacerdote, devia ser afastado do caminho. Ele era perturbador, afastando o povo após si e diminuindo a autoridade dos principais. Era apenas um. Melhor seria morrer ele que enfraquecesse a autoridade dos príncipes. É melhor que um seja excluído do que dividir a igreja. Exatamente. Se o povo perdesse a confiança em seus chefes, estaria destruído o poder nacional. Caifás argumentava que depois desse milagre, os seguidores de Cristo seriam capazes de revoltar-se. Virão então os romanos, disse ele, e fecharão nosso templo e abolirão nossas leis, destruindo-nos como nação. Que vale a vida desse Galileu quando comparada com o povo? Se é um obstáculo ao bem-estar de Israel, não é prestar a Deus um serviço removido daí? É melhor que um homem pereça do que ser destruída toda a nação. Declarando que um homem devia morrer pelo povo, mostrava-se Caifás certo conhecimento das profecias. Se bem que é muito limitado. João, porém, ao narrar essa cena, toma a profecia apresentada seu vasto e profundo significado e diz: e não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus, que andavam dispersos. Quão cega reconhecia o soberbo Caifás a missão do Salvador. Nos lábios de Caifás tornava-se mentira essa preciosíssima verdade. A política por ele defendida baseava-se num princípio, escute só, preste bem atenção a isso aqui, num princípio tomado emprestado ao paganismo. Entre os gentios, a vaga consciência de que alguém devia morrer pela humanidade levava à oferta de sacrifícios humanos. Lembra dos sacrifícios humanos que eles faziam? Sacrifícios humanos. Assim propunha Caifás, pelo sacrifício de Cristo, salvar o povo culpado. Não da transgressão, salvar o pessoal da transgressão, o povo, mas na transgressão, a fim de que pudessem continuar em pecado. Então o povo continua em pecado. Pagã. Como é que fazia a questão para apaziguar os deuses? Fazia o sacrifício humano. Apaziguar os deuses, cometendo o quê? Pecado. Vocês entendem? Então, o que acontece? Hoje é um invencionismo. Nós guardamos a lei transgredindo. E nós nunca vamos deixar. Como é que pode um negócio desse? Como é que pode um negócio desse? A mesma coisa que Caifás. Irmão, então tá acontecendo, tudo que está acontecendo hoje é a mesma coisa. É só reprise. Jesus. É uma reprise. É uma reprise. É só uma reprise. É tudo repetido, novamente. Tudo repetido. Com os justos e com os injustos. Muda só os autores. É só as pessoas. É a história mesmo. É a história mesmo. É só a repetição. Né? Então, aí você, se você está nessa repetição, você que é líder, saia dela rapidamente antes que você seja, conforme a profecia fala, que vão ser exterminados todos os infiéis. Inclusive os pastores. Pastores infiéis vai ser exterminado. Deus vai dar o fim a esses pastores. Terça-feira, coragem e poder. Nós não vamos ler, irmão, vai estar em Neemias capítulo 4, versos de 7 a 23. Qual foi a história aí? O que aconteceu? Parece que Neemias colocou uns guardas, né, uns consultores, uns guardas que ficam como vigia aí. E Deus estava encorajando eles. Vigia de quê? O que é essa história aí? Interessante, né, que essa história aqui está falando da questão da reconstrução dos muros, né, e estava sofrendo ameaça lá.
Mas aqui, o contexto que está querendo apresentar, o autor aqui da lição, não é na construção do muro, mas sim na atitude do líder, Neemias. Neemias simplesmente ele não falou assim, olha, vai lá, faz o serviço, entendeu? Depois você volta e me fala. Ele não ficou sentadinho na boa. Não, ele ficou junto. Falou, rapaz, vamos trabalhar aqui. Ele ficou junto com a espada na mão, trabalhando junto. Não é à toa que eu tentei aquela frase bem conhecida que queriam conversar com ele e foi o seguinte, olha, eu estou muito ocupado aqui em cima fazendo as coisas, reparando o muro, não tenho tempo para descer para conversar com você, para ir lá, para ir onde você quer conversar não, estou muito ocupado aqui. Então isso é muito importante, irmãos, para um líder. Se a pessoa fala, se eu falo, se o Vilânio fala, Alexandre fala, ou pastor, ou qualquer líder fala que é um líder, que é líder espiritual, ele tem que ser o primeiro a tomar frente na obra. Tanto na questão das obras, do testemunho que eu estou dizendo, né, como na questão também de fazer na questão, o fazer é na pregação do evangelho, ele tem que ser o primeiro a ir à frente, né, e viver as mensagens. Viver, né, olha só. Até fala só um aspa, fala que nós devemos confiar em pastores que comem carne. Está escrito. Então ele não deve comer para dar o testemunho para o povo. E outra, como para se fazer justiça aqui, seja, nós sempre procuramos falar as coisas conforme a vontade de Deus aqui. Tem esses textos que falam assim. Mas quando você fica contra o ministro de Deus, ungido de Deus, que ele está fazendo a vontade de Deus e querendo avançar a obra à frente, você está contra Deus. Sim. Como Neemias não era ministro, era governador, Moisés, reformador, Moisés o profeta, tal, e assim por diante. Quando o líder de Deus está fazendo a vontade de Deus e o povo vai contra ele, está indo contra a vontade divina, porque aquele que está fazendo a vontade de Deus, você deve apoiá-lo, independentemente de quem seja. Sim. Aí que tá. Aí os irmãos falam, não, mas como é que eu sei quando esse homem, esse líder, né, homem ou mulher, não sei, depende da situação, né? Esse líder está fazendo a vontade de Deus. Simples, irmãos. Jesus disse bem claro que pelos seus frutos conhecereis. Se ele está de acordo com as escrituras, incentivando as pessoas a andar no caminho da escritura, esse homem ou essa mulher está fazendo a vontade de Deus. Agora, se ele está falando de acordo com as suas próprias palavras, toma cuidado, porque a palavra de Deus é bem clara, é maldito é o homem que confia no homem. Mas para mim descobrir isso, Evilânio, para mim descobrir se aquele homem, se aquele líder está fazendo a vontade de Deus, está seguindo o caminho de Deus, eu tenho que ser um conhecedor da palavra de Deus, eu tenho que estudar a palavra de Deus também. Eu não posso ser somente um homem ou uma mulher que simplesmente fica sentado nos bancos da igreja, todos os dias de culto que tem, eu fico sentadinho lá, ouço, que chama papa sermão, né? Papar sermão e vem embora, sendo que não se alimenta da palavra de Deus. Então, o problema está aí. Muitas pessoas não conseguem enxergar um mau líder, um líder que está desencaminhando o povo, porque não estuda a palavra de Deus, não se alimenta da palavra de Deus, simplesmente se alimenta do que aquele líder entregou. Então, se ele se alimenta do que aquele líder entregou, ele vai crer naquilo ali, entendeu? Então, eles não vão conseguir distinguir. E aí, olha só o que fala. Aqui o autor, ele coloca aqui, o governador, né, Neemias, encorajou esses rapazes, acreditou neles, trabalhou com eles e lhes deu responsabilidade de agir. Ele os capacitou a fazer a obra à medida que delegava e atribuía tarefas. No entanto, Neemias não disse ao povo o que devia fazer e depois se escondeu em seu aposento. Em vez disso, ele ficou ao lado deles e fez o trabalho duro que precisava ser feito. Veja, ele estava na liderança, ele falou, vamos fazer isso, vamos. Tá, e eu vou junto, vou fazer também. A minha parte é essa, eu vou começar a fazer, você faz isso daqui, eu vou fazendo esse. É assim que o líder tem que fazer. O líder não tem que ficar lá sentado, vai lá e faz isso, vai lá e faz aquilo. Tem pessoas hoje no contexto espiritual, né, que eu estou dizendo, que fazem isso. Que fica sentado na sua cadeira dando ordem nas pessoas, falando, não, eu fui mandar, foi Deus que me colocou aqui só para mandar em você. Isso aí não está de acordo com a palavra de Deus, que o próprio Cristo, que é o maior líder que o mundo já conheceu, o maior líder espiritual que o mundo já conheceu, o Filho de Deus, o próprio Jesus, o próprio Deus, ele não ficou sentado lá parado, ele pegava, mandava e ia fazer também, ele mostrando as coisas. E aqui tem um trechinho, né, que fala aqui de Tiago, né? Olha só, alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras mostrarei a minha fé, que está em Tiago 2,18. Então, irmãos,
A fé e a obra tem que andar junto. Não adianta eu falar que eu creio em Jesus, que eu já fiz, que nem aquela música do Ministério Jovem, creio em Jesus, já fiz a minha escolha, né? E não mostra. E não mostra isso, porque o que demonstra se realmente eu creio na palavra de Deus são as minhas obras. Não adianta somente palavras, Guilherme, porque palavras, todo mundo fala, né? Todo mundo fala, palavras são palavras. Palavras são palavras, né? Qualquer um pode dizer isso. É que nem aquele comentário que o pessoal fala assim, né? Quando um jovem fala para uma moça, eu te amo. Tá, eu te amo é somente uma palavra. Vamos casar então? É uma frase, né? É uma frase, um conjunto de palavras, é uma frase. Eu te amo. Tá, mas... E aí? Mostra que ama, não é somente falar. Mostra que você me ama. Mostra que me ama. É a mesma coisa. É a mesma coisa a palavra de Deus. Entendeu? Mostra pelas obras. Porque Romanos 2,3 está escrito assim: pois não somos justos diante de Deus os simples ouvidores da lei, mas os que praticam a lei serão justificados. Então. Não é só quem ouve, mas quem pratica. Sim. Vai ser justificado, vai ser aceito por Deus. Quem pratica. Esse texto aí está servindo a união entre a graça e a lei. Quando a pessoa está com a graça, ela é justificada, ela guarda a lei de Deus. Amém. E aqui, ó, eu quero dar um trechinho. Tem um texto do Espírito de Profecia aqui embaixo, que é no Profetas e Reis, na página 660. Fala assim, que os verdadeiros servos de Deus trabalham com determinação, que não falhará. Os verdadeiros servos de Deus trabalham com determinação que não falhará. Por que não falhará? Porque estão na constante dependência do trono da graça. Pronto. Então os verdadeiros servos de Deus não vão ser detidos, não adianta. A pessoa pode querer prejudicar, pode querer fazer coisas terríveis, sabe? Assim como Neemias tentaram prejudicar Neemias, apresentaram falsidades contra ele, tentaram matá-lo, tentaram fazer um monte de coisa, não adiantou, Ibilane. Não adiantou. Sabe por que não adiantou? Porque quem estava à frente da obra não era ele, era o próprio Deus. E aqui é a mesma coisa. Os verdadeiros servos de Deus trabalham com a determinação que não vai falhar, vai ter sucesso. Por que vai ter sucesso? Porque a dependência dele não está na força dele, não está no seu braço, não está no poder de Deus. Então por isso vai vencer. Exatamente. Esses nomes, Sambalate e Tobias, no livro de Neemias é muito comum, esses dois camaradas aí. Sim. E vocês sabem que eles estavam aquele misto com a nação, aquela mistura da nação de Israel com um misto, né? Então praticamente foi uma mistura da união de Israel com outros povos que gerou toda essa oposição aqui. Essa oposição. Uhum. Então, mesmo com essa oposição que tenha sido promovida pelo próprio povo de Deus, o próprio povo de Deus promoveu essa oposição aqui. Então, é complicado isso aqui, né? Então, o que se pensa disso aí? Um reformador, na época de Neemias, tal, querendo reformar a estrutura administrativa. Vocês vão ver aí que Neemias, eles escolhem Neemias como governador e não agiu conforme os governadores anteriores, né? Então, aqui a gente vê jogando como é lição e nós temos que jogar para aqui no presente, na atualidade. Exatamente. Né? Então tem esses sambalates e esses Tobias modernos, entendeu? Muitos servos de Deus querem levar a reforma para o povo de Deus e esses camaradas querem impedir e lançar uma falsa reforma, que não é reforma, eu chamo de deforma. É deformando aquilo que poderia estar reestruturado. Então, nós temos hoje esses inimigos modernos da vontade divina, da palavra de Deus, daquilo que Deus nos recomenda. Né? Irmãos, Neemias, ele foi um homem humilde, um administrador fiel da obra de Deus, e foi um homem encorajador. Ele encorajava as pessoas a ser fiéis a Deus. Lembra? Você fica com a espada na mão e com a colher na outra, trabalhando e vigiando. Então nós temos que fazer a mesma coisa. É verdade. O diabo não dorme. E o diabo, ele não vai vir diante de nós, vai chegar aqui, ô Evilane Ricardo, eu sou o diabo e vim trocar ideia com vocês aqui. Não. Ele vai vir através das pessoas. Sim. Sutilmente, refinadamente,
com palavras, aquela tapinha nas costas e assim por diante. Então, você fique atento, não se iluda. O diabo está no seu calcanhar. Se a gente pudesse abrir os olhos, a gente poderia ver 2 exércitos. Os anjos de Deus nos defendendo, nos protegendo e falando assim, ó, levanta os olhos, escuta, fica atento. E do outro lado o diabo, não, tá tudo certo, vai assim mesmo, tá tudo certo. Vai dar. Então a gente tem que ficar atento. Verdade. Quarta-feira, o propósito e entusiasmo. O que o seguinte texto revela sobre a força motivadora na vida de Esdras e Neemias? Neemias capítulo 2, verso 1 a 10 e Esdras 7, do 8 a 10. Os irmãos podem ler aí na sua casa. O que esses textos traz aí, irmãos, para nós? Qual foi a força motivadora desses 2 homens de Deus? Que deve ser a nossa hoje. Qual foi a força motivadora? Os textos em si, por si mesmos, eles falam. A força motivadora deles foi a fidelidade deles a Deus e a plena consciência, porque eles estudavam. Então, o que acontece? Quando você estuda um determinado assunto, seja na área secularizada ou na área espiritual, você adquire uma coisa chamada convicção. Quanto mais clareza você tem do assunto, mais convicção você tem determinação. Então, como eles eram 2 pessoas estudiosas e ao mesmo tempo pessoas do coração aberto a Deus, então isso foi a força motivadora. Deus os motivou. Sim. Deus os motivou através dos seus... Eles estudavam e viam a benfeitoria que Deus tinha com eles como povo. Toda a história. Então, estudaram a história e o comportamento de Deus com eles, como povo, e aquilo que eles fizeram de errado, e os castigos e tal. E eles viram, eles adquiriram plenamente consciência e ao mesmo tempo dependência de Deus. Isso é muito importante. A gente ser consciente e dependente. Sim. Porque se a gente for só consciente e não dependente, é perigoso. A gente adquire aquela chamada auto... Como é que se diz agora? Me fugiu a mente agora a palavra. Autossuficiência. Você ser autossuficiente, você ter confiança em si é bom, mas ter confiança mais em Deus é melhor ainda. É verdade. É melhor confiar plenamente em Deus. Então, aí esses homens eram assim. Esdras e Neemias, esses 2 são exemplos para nós, hoje da atualidade. Seguimos a Deus. Sim, e o interessante, irmãos, e qual é o propósito? Esses homens tinham um propósito, né? O propósito deles era honrar a Deus, né? Era ajudar as pessoas, né? Trazer as pessoas de volta para o caminho. E qual que é o propósito de Deus? Qual que é o propósito de Deus para mim e para você? Né? O que Deus pediu para que nós fizéssemos, né, Alexandre? Está lá em Apocalipse, irmãos. Está lá em Apocalipse. Deixa bem claro ali. Qual é o nosso dever como adventistas do 7º dia? Não é pregar as 3 mensagens angélicas? Esse é o propósito de Deus para os adventistas do 7º dia, para que eles continuem e eles terminem essa obra. E o nosso propósito tinha que ser isso, fazer o que Deus mandou. Sim. Fazer o que Deus mandou. Assim como esses homens aqui, o desejo deles era esse. Olha só, aqui diz assim, ó, Esdras, né, cumpriu o propósito dele, estudando as escrituras e ensinando a palavra de Deus ao povo. Neemias encorajou o povo a fazer o que era certo e defender o Senhor Deus corajosamente. Então, aqui esses dois homens se uniram por esse propósito bem comum mesmo, incentivar o povo a ser espiritual, e o Neemias incentivar o povo a honrar a Deus, fazer o que era certo, né? As obras agora sendo para louvor ao nome de Deus. Então esse é o propósito, e o propósito deles lá, e tem que ser o nosso hoje aqui também. Nós temos que incentivar os nossos jovens, os nossos adultos, todos a estudar a palavra de Deus. E quando eu falo a palavra de Deus, irmãos, eu vou deixar bem claro. A palavra de Deus, quando nós adventistas aqui nós mencionamos, nós estamos dizendo que é a Bíblia e o Espírito de Profecia. Porque a Bíblia nós sabemos, é a palavra de Deus, sim, foi inspirada por Deus. E o Espírito de Profecia também foi inspirado pelo próprio Deus. Tá? É claro que isso aqui é inspiração moderna para nós, se for levar em consideração com a Bíblia. Mas é a mesma coisa, é o mesmo... É só a diferença do tempo. Se fosse antes, estaria incluído na Bíblia. Estaria incluído. Se fosse antes. Se fosse da época, estaria incluso aqui na Bíblia. Está incluso. Entendeu? Então, a palavra de Deus, nós temos que incentivar o povo a estudar a palavra de Deus, a se firmar, a confiar na palavra de Deus. Né? E depois aqui, ó, a trabalhar, a honrar a Deus, praticar a palavra de Deus. Foi o que Neemias fez e foi o que o Esdras fez. Então, esse tem que ser nosso objetivo. Esse tem que ser nosso objetivo. Como servo de Deus. Exatamente. No livro Profetas e Reis,
Você pode ler a página toda, 130, as páginas no caso, 130 a 130, vou reformular, 630 a 633. Eu vou ler só um pequeno trecho aqui. Neemias, um dos exilados hebreus, ocupava uma posição de influência e honra na corte persa. Como copeiro do rei, era admitido livremente à presença real. Em virtude de sua posição e graças às suas habilidades e fidelidade, ele se tornara amigo, escute só, amigo e conselheiro do monarca. Embora objeto do favor real, conquanto rodeado pela pompa e esplendor, ele não esqueceu o seu Deus e o seu povo. Com o mais profundo interesse, o seu coração se voltava para Jerusalém. Suas esperanças e alegrias estavam vinculadas com a prosperidade dela. Por intermédio deste homem, preparado por sua residência na corte persa para a obra a que fora chamado, Deus propôs levar bênçãos a seu povo na terra de seus pais. Então, você lê a página toda, vai falar muitas coisas lindas e maravilhosas aqui sobre Neemias, o trabalho dele, a questão do choro dele, da tristeza dele, o rei viu e tal. Vai falar todos esses detalhes nessas páginas. Então aqui você vê um homem, até o tema que fala assim, um homem oportuno. Oportuno que não perdeu a oportunidade. Então aproveitou bem a oportunidade para ser fiel a Deus. Amém. Então a irmã fala que precisa de Neemias modernos hoje, santificados, homens humildes. Mas aqueles que querem ser assim, esses homens, no passado tem um conselho para nós aqui, irmãos. Aqueles que se levantam na defesa da honra de Deus e mantêm a pureza da verdade, a todo custo terão muitas provações. Como teve nosso Salvador no deserto da tentação, como os homens do passado. Aqueles que estão em harmonia com Deus e pela fé nele, recebem força para resistir ao erro e estar em pé na defesa do direito, sempre terão conflitos severos e frequentemente terão de se manter em pé quase que sozinhos. Mas preciosas vitórias serão suas, enquanto eles fizerem de Deus sua dependência. A graça divina será sua força. A sensibilidade moral dele será aguda e clara, e a sua força moral será capaz de resistir às más influências. Testemunho para a Igreja, volume 3, página 302 e 303. Então, irmãos, quem quer seguir a Deus e ficar firme naquilo que aprendeu que é verdade, vão ser perseguidos, vão ser caluniados, como foi Jesus, como foram os homens do passado, e terá conflitos severos, e muitas vezes vão ficar sozinhos, falando a verdade na igreja, enquanto a maioria vai falar, é mentira tua. Então, irmãos, é terrível. Quer ficar com Deus? Vai ser perseguido. Aqueles que só tomam tapinha nas costas, está sempre na liderança, não prega a verdade, não está seguindo isso. Porque fala aqui que se levantar em defesa de honra e manter pureza da verdade a todo custo, terá muitas provações. Sim. Então, e se manterão quase que sozinhos. Exatamente. Então o que acontece? A gente tem que. Isso aqui tem que cair logo por terra, essa ilusão. A pessoa diz assim, por que eu estou sendo perseguido? Irmãos, é a profecia, você tem que ver que é a profecia. Aqui em João 3, verso 19, diz assim, tem que estar atento a isso. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creais que eu sou. É o princípio da profecia. Então Deus anunciou. Se quem quiser viver piedosamente, padecerá o quê? Dificuldade, perseguição. Perseguições. Se está falando isso, é porque vai acontecer. É a profecia. Então, a profecia bíblica mostra os detalhes e como você se preparar para receber essas questões. Agora, muitas vezes você é perseguido e aqui eu não estou acusando a igreja, é fato. Não tem para onde correr, não. Às vezes os irmãos são perseguidos na igreja. Por que eu sou perseguido, irmãos? Jesus falou, se com o mestre, o dono do universo, do planeta todo, do universo, eles fizeram o que fizeram, não vão fazer com vocês? Vocês entendem? Então, eu acho que tem muita gente estudando uma profecia um pouco diferente aí, que está no outro planeta, no outro sistema, que
Não é aqui a terra, não. Talvez seja outra Bíblia que esteja lendo. Então, Né? talvez está esse negócio invertido aqui. Irmãos, é assim mesmo, viu? Então você não se iluda não, e por favor se mantenha firme, como Neemias e Esdras e outros profetas e o povo de Deus, todos, desde Adão até o último, foi assim, sempre foi assim, sempre será. Sim. É Vamos assim. na quinta-feira agora, humildade e perseverança. Baseado em Esdras, capítulo 8, verso 21 a 23, 31 a 32. Neemias, capítulo 5, verso 14 a 19. O que é isso, irmãos? Humildade e perseverança. Esses homens tiveram essa humildade e perseverança? Devemos ter também? Você vê que é importante isso, Alexandre, ser humilde, sabe? Esdras foi humilde, né? Ali diante de Deus mesmo, diante de Deus. Foi humilde, né? Ele pegou, exaltou o nome de Deus diante do rei, quando o rei ofereceu para ele ajuda, né, soldados, ele falou, não, o Senhor vai cuidar de nós, Deus vai cuidar de nós. E ele orou a Deus, pedindo para que o nome de Deus fosse honrado, né? Ali eles jejuaram para ir, e foram bem-sucedidos. Deus honrou a fé dele. Então isso é humildade, né, cara? Sim, ele tem Porque, é só para você entrar, alguns pensam que humildade é aquela humildade franciscana, que a pessoa anda com chinelo no pé, até descalço andando na rua, olha que pessoa humilde. Uma pessoa ignorante que não conhece nada da Bíblia e Espiriofecia, olha que pessoa humilde. Então nós temos que ficar bem claro que a humildade não é essa, é a humildade franciscana, é a humildade que você está explicando, né, cara? É porque a gente se confunde muito aqui na nossa região, desse lado do continente, a questão da humildade. O que a humildade, dependendo das outras regiões, a cultura, a humildade é diferente. Então aqui para nós aqui, a humildade é a pessoa estar assim, todo... não conhece nada, anda com a roupa rasgada. Aí é humildade. Isso daí, o fato de não conhecer... Isso é pobreza, né, irmão? Isso é humildade. As pessoas confundem o fato de não conhecer nada, o fato de ter uma língua pesada, não saber falar, ter uma, como é que eu vou dizer, uma vida muito simples, né? Quando eu falo assim de não ter recurso quase nenhum, sabe? Recurso, né? Recursos financeiros e tal. E assim, recurso literário e tal. E eles acham que isso é humildade, pensam que isso é uma virtude. Não é virtude. Não tem virtude nenhuma. Não tem virtude nenhuma em você ser língua pesada, tá? Deus quer que nós cresçamos. Nós temos que estudar a palavra de Deus, nós temos que adquirir conhecimento. Peraí, veja, nós não temos limitação nenhuma. Alexandre, você não tem limitação nenhuma. Assim, por exemplo, estou falando limitação intelectual a ponto de você não conseguir crescer intelectualmente, para poder saber falar melhor, para poder ser instruído. Não, a menos que uma pessoa tenha essa limitação, porque a gente sabe de casos de pessoas assim, sim. Se ela não tem, não há motivo para ela ser desse jeito. Ela ser desse jeito, eu não consigo, eu sou assim mesmo, né? Eu sou humilde. Não, para. Se for a pessoa é muito pobre mesmo. Mesmo sendo muito pobre, ela pode correr atrás das coisas, vai pedindo a Deus ajuda e ela pode, talvez não ter a riqueza, não, mas melhora um pouco a situação. Uma pessoa pode ser pobre em termos de recursos financeiros e pode ser orgulhosa. Orgulhosa. Mas pode ser rico. Rico também do poder de Deus. Do poder de Deus. Exatamente. Então humildade, pode ter várias situações. Sim. Um rico, a pessoa às vezes tem muito recurso financeiro, mas nas suas atitudes ela é humilde. Sim. Então a gente tem que tomar cuidado com isso aí. Serve as outras pessoas. Exatamente, tem que tomar cuidado com isso aí. A falsa humildade. E tem, como tudo que é verdadeiro, tem sempre o oposto, o falso. Não tem o verdadeiro amor e o falso amor. Tem muitas pessoas que assim, diz que estão apoiando. A pessoa toda envolvida em pecado, o diabo preste já pegar a sua vida e já entrelaçar para junto aí para o lago de fogo depois dos 1000 anos, todo aquele processo que a gente sabe, né? E a pessoa, não, tá tudo certo, pode ir em paz, está tudo certo, a sua vida está maravilhosa, linda. Aí diz que, aí a pessoa vai, olha como ele ama. Falso amor. Amando uma pessoa que está empurrando ela para os braços do diabo. Ela já está nos... Você já sabe que ela está fazendo isso? Então, que amor falso é esse? É complicado. Não, eu não preciso desse amor. Esse amor falso, e castigo longe de mim. Que eu amo. Longe de mim. Castigo. Aqui no livro O Desejado de Todas as Nações, irmão, aqui na página 436, fala a respeito de humildade, né? O capítulo é Quem é o Maior. Aqui eu achei muito interessante esse texto que eu quero compartilhar com vocês. Diz assim, diante da honra
vai a humildade. Veja, você quer ser honrado? Você quer ser honrado por Deus, você tem que ser humilde primeiro, né? É Deus que dá. Não, eu quero, porque eu mereço ser honrado. Sabe? Poxa, já não tem humildade, você já acha que é alguma coisa, entendeu? Você acha que você merece porque você foi escolhido, porque você é isso, você é aquilo. Eu fui chamado, então eu mereço ser exaltado. Pode parar com isso. Pode parar com isso. Está errado. Ainda continua. Para ocupar um elevado cargo diante dos homens, o céu escolhe um obreiro que, como João Batista, assume posição humilde em face de Deus. O mais infantil dos discípulos é o mais eficiente no trabalho de Deus. Os seres celestes podem cooperar com aquele que busca não se exaltar a si mesmo, mas salvar as almas. Aquele que mais profundamente sente sua necessidade de auxílio divino há de pedi-lo, e o Espírito Santo lhe dará vislumbres de Jesus que lhe fortalecerão e elevarão a alma. Da comunhão com Cristo sairá ele para trabalhar pelos que estão perecendo em seus pecados. Está ungido para a sua missão, e é bem sucedido onde muitos instruídos e intelectualmente sábios fracassariam. Mas quando os homens se exaltam a si mesmos, sentindo que são uma necessidade para o êxito do plano de Deus, achando, não, eu sou necessário aqui, o Senhor faz com que sejam postos de lado. Não, você acha que você é importante? Não preciso de você. Tipo assim, se eu sair, a obra acaba. Se eu sair, acabou. Bom. Pronto, acabou. Se eu sair daqui, a obra acabou. Ainda continua. A obra não se detém por causa de seu afastamento da mesma, mas ela vai avante com maior poder. Está escrito aqui. Então, não é o fato de, o homem gosta de se exaltar, não, se eu não estiver aqui, a obra não anda. Se não fosse eu. Se não for eu, não pode sair, não sei de você aqui, eu vou te mostrar que não é você que faz a obra andar. Nunca foi o homem que fez a obra andar. Aqui no caso de Esdras e Neemias, Israel no final foi bem sucedido ali na construção reconstrução do templo, do muro, da cidade de Jerusalém ali, e até na consagração das pessoas. Não foi por causa de Esdras e Neemias, foi por causa do Deus de Esdras e Neemias. Esdras e Neemias se permitiram ser usados por Deus, e Deus fez a obra. Aquela cooperação humana com o divino, só isso. Mas ali nós sabemos bem claramente. Foi Deus que fez a obra, foi Deus que fez o milagre. Neemias e Esdras só foi simplesmente um instrumento para que Deus agisse. Deus deu o privilégio a eles de participar da sua obra e ali dar aquela vitória. E muitos de nós não acordou para isso ainda, viu? Não acordou para isso ainda. Acha que são importantes, acha que são muito inteligentes, são muito sábios, que eles conseguem fazer as coisas. Não é bem assim que funciona. Infelizmente nós estamos vivendo nessa época, né? Onde tanto conhecimento da palavra de Deus, e ainda nós estamos tropicando e caindo no mesmo buraco com muitas pessoas. É muita luz e pouca obediência. Sim. Então, na Testemunho para a Igreja, volume 1, na página 282. Eu não vou ler toda a página, lógico, você, por gentileza, você leia em seu lar. Então aqui vai falar que Esdras pregou aí um jejum e ter feito todos os preparativos. Para o caminho e tal, lá da questão lá do perigo e tal. Então, aqui vai falar um motivo que ele não pediu aquela guarda real. Como Neemias teve, Sim. Ele não teve, né? Aí ele fala o motivo. Porque eu me envergonhei de pedir ao rei, o exército, né? A companhia, os cavaleiros, para nos defender do inimigo do caminho. Porque ele tinha dito para o rei que Deus ia cuidar deles. Então, o que ele usou ele? O bom senso. Se Deus vai proteger ele, Deus é todo-poderoso. Eu tenho que mostrar isso na minha vida. Ele usou o bom senso. Aí ele usou o bom senso. Então, mas isso aí não impede de a gente ter aquela chamada... Neemias não teve a... Sim. Neemias teve falta de fé por causa disso? Não. É aquela história. O que a gente pode fazer, a gente faz e deixa o resto para Deus. Sim. O que está disponível em nosso alcance, se nós temos uma guarda real ao nosso alcance, bem, nós contamos com Deus, lógico. Sim. Mas tem aquela guarda real lá, não tem problema. Não tem problema nenhum.
Isso aí não tem problema nenhum. Mas aqui, no caso, nesse exato momento aqui, ele tem que usar o bom senso. Sim. Usar o bom senso, né? E no livro Profetas e Reis, na página 600, só um minuto aqui, deixa eu localizar aqui, 617, é isso mesmo? Deixa eu ver aqui na minha lição. É isso mesmo, 617. Marquei aqui, 617 diz assim: nosso Deus, aqui, deixa eu ver aqui, ouro, prata, homens cuja fidelidade e lealdade tinham sido provadas, e pesou-lhes a prata, o ouro e os vasos, que era a oferta para a casa do nosso Deus, a qual ofereceram o rei e os seus conselheiros, e os príncipes, e seus príncipes. Esses homens receberam o solene encargo de agir como vigilantes mordomos do tesouro confiado aos seus cuidados. Consagrados sois ao Senhor, Esdras declarou. Aqui ele vai falar: o cuidado exercido por Esdras nas providências para o transporte e segurança do tesouro do Senhor ensina uma lição digna de meditado estudo. Unicamente aqueles cuja lealdade tinha sido provada foram escolhidos e foram claramente instruídos com respeito à responsabilidade que sobre eles repousava. Vocês são consagrados para cuidar disso aqui de Deus. Esdras reconheceu a necessidade e o valor de ordem e organização em relação com a obra de Deus. Então, aqui está falando pessoas para cuidar da obra de Deus, tem que ser pessoas confiáveis. Uhum. Não pode ser pessoas que não sejam indignas de confiança. Eu estou falando aqui confiança, pessoas fiéis a Deus. A pessoa pode ser fiel ao homem, a um líder de igreja, a escolher, esse rapaz aqui é fiel a mim, mas e a Deus? Como é que pode? É complicado. E aí vai haver uma complicação aí. Então, os fiéis que a Bíblia está falando aqui é fiéis a Deus. Pessoas que são fiéis a Deus vai cuidar bem da obra de Deus. Vai cuidar bem da obra de Deus. Agora, pessoas que são confiáveis só a homens, aí mora um grande perigo. Sim. Sexta-feira, irmão, terminar com o texto aqui, está na lição, ó. A obra de restauração e reforma realizada pelos que voltaram do exílio sob a liderança de Zorobabel, Esdras e Neemias apresenta o quadro de uma obra de restauração espiritual que deve ocorrer nos últimos dias da história da terra. O remanescente de Israel era um povo débil, exposto ao ataque de seus inimigos, mas por intermédio dele, Deus se propôs a preservar na terra o seu conhecimento de sua lei. Eles foram os guardiões do verdadeiro culto, os guardadores dos santos oráculos. Variadas foram as experiências que tiveram na reconstrução do templo e dos muros de Jerusalém. Forte foi a posição que tiveram de enfrentar. Pesada foi a carga levada pelos líderes dessa obra. Mas esses homens prosseguiram com inabalável fé e humildade de espírito e com firme confiança em Deus, crendo que ele levaria sua vontade ao triunfo. Como o rei Ezequias, Neemias se apegou ao Senhor, não deixou segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. Segundo Reis 18, versos 6 e 7. E está em Profetas e Reis, página 677. Olha que coisa tremenda, irmão, para terminar a lição. Então, só foram fiéis porque estavam com Deus. E Deus abençoou eles. Sim. A confiança em Deus, o estudo, é tudo um agregado. Confiança, estudo, diligência, pessoa ser prática, então tudo é uma corrente. Uma corrente é uma corrente que você não pode quebrar um elo. Se você quebrar um elo, aí a corrente toda se parte. E aí você será recompensado com isso, né? É porque o que você planta, você colhe. Exatamente. Né? Os irmãos aí, os líderes, os ministros que são fiéis, Deus seja louvado pela sua vida, Deus abençoe grandemente, você prospere em todos os termos. E você vai receber o galardão. Você Amém. E nós também, Amém. Se nós formos fiéis a Jesus até o fim de nossas vidas. Amém. Louvado seja Deus. Então, irmãos, que Deus abençoe você. Louvado seja Deus por você estar acompanhando todas essas lições, essas 3 lições conosco. A próxima lição vai ser do profeta Daniel. Faça os votos para que você cumpra a lição, estude e seja conosco aqui assistindo para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Compartilhe essa lição, clica no sininho para receber novas notificações.
Se você tiver condições, vamos ajoelhar para falar com o nosso Deus? Nosso grande Deus e grande Pai Celestial, eu te peço a tua bênção, Pai, sobre a nossa vida, a vida dos líderes da igreja, que cada um de nós, Pai, possamos assim, pelo teu poder, ser um reformador, e um reformador voluntário como foi Neemias. Amém, Pai. Eu te peço, Pai, que os princípios da tua palavra estejam entrelaçados em nosso coração, Pai, na prática. E cada um de nós venha se reformar primeiro, através do teu Santo Espírito, reformar a nossa vida e de nossa família, para depois querer reformar a vida dos outros. Senhor. Nos ajude a ser pessoas que estimulem a espiritualidade no meio do nosso povo e aconselhar cada um a seguir a tua vontade como é em Cristo Jesus. Amém. Eu te jogo a tua bênção sobre todos nós, sobre todo o teu povo, no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Somos a luz deste mundo em dor, brilhamos na escuridão, refletiremos a glória de Deus, levando a salvação. Estamos aqui, não somos daqui, um dia iremos ao lar, ao Deus verdadeiro daremos louvor, sempre, sempre ao Senhor, viveremos na luz.